Desde que a Organização Mundial de Saúde declarou a existência de uma pandemia global decorrente da propagação do Covid-19, não se fala de outra coisa. Números de infectados, de mortos, aumento da cotação do dólar, queda da bolsa de valores, fechamento de comércios, superlotações de hospitais, enfim, tudo isso faz parte da pauta diária de todos ao redor do mundo, sem exceções. Meu nome é Júlia Belisário, sou advogada do Grupo Verde Gaia e hoje vim falar com você sobre os impactos decorrentes do Covid-19 nas relações de trabalho. Agora, vamos pensar na hipótese de dispensa do empregado. Nesse caso, o empregador pagará, juntamente com o pagamento dos haveres rescisórios, os valores ainda não adimplidos relativos às férias, nos termos do artigo 10 da Medida Provisória 927. Vale dizer que a antecipação poderá ocorrer também com as férias coletivas e, nesse caso, estando dispensada de comunicação ao Ministério da Economia e aos sindicatos, nos termos dos artigos 11 e 12 da citada medida provisória. E por que tantos direitos de classe ou particular estão dando espaço ao interesse público? Primeiro, porque essa medida provisória visa exatamente a manutenção do trabalho, já que a crise que assola o mundo em decorrência do Covid-19 poderá aumentar consideravelmente o índice de desemprego. Segundo, porque nenhum interesse individual ou de classe poderá se sobrepor ao interesse público, nos termos do artigo 8º da CLT. Bom, visto a questão das férias individuais e coletivas, como fica então o banco de horas? A medida provisória, em seu artigo 14, não deixa dúvidas sobre as regras para compensação de jornada. Vejamos, artigo 14. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o artigo 1º, ficam autorizadas a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição de regime especial de compensação de jornada, por meio de banco de horas, em favor do empregador ou do empregado, estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual formal, para compensação no prazo de até 18 meses contados da data do encerramento do estado de calamidade pública. O parágrafo 1º dispõe que a compensação de tempo para recuperação do período interrompido poderá ser feita mediante prorrogação de jornada em até 2 horas, que não poderá exceder 10 horas diárias. A compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo empregador, independentemente de convocação coletiva ou acordo individual ou coletivo, nos termos do parágrafo 2º. É importante dizer ainda que o empregador poderá lançar mão do disposto no artigo 61, parágrafo 3º da CLT, que diz que ao final da interrupção do contrato de trabalho, o empregador poderá compensar 2 horas extras por dia, durante 45 dias, no máximo por ano, ou seja, 90 horas caso ele não adote o banco de horas. Outra medida que pode ser adotada pelo empregador é o teletrabalho ou home office, a seu critério. O home office, regulamentado pelo artigo 75A e seguintes da CLT, ao que me parece é uma boa solução para a situação atual, de modo que as organizações não interrompem as suas atividades e, de outro lado, a saúde e segurança de seus colaboradores ficam resguardados. A medida 927, em seu artigo 4º, deixa clara a possibilidade de o empregador utilizar dessa modalidade independentemente da existência de acordos individuais ou coletivos, dispensado o registro prévio da alteração no contrato individual de trabalho, bastando uma notificação ao empregado com antecedência de no mínimo 48 horas por escrito ou por meio eletrônico. Essa medida provisória foi de extrema importância, pois ela trata sobre a infraestrutura do trabalho. Será o empregador quem deve fornecer a infraestrutura? Onde deverá estar previsto isso? Nos termos do parágrafo 3º do já mencionado artigo 4º, as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, pela manutenção ou pelo fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, e ao reembolso das despesas arcadas pelo empregado serão previdas em contrato escrito, firmado previamente ou no prazo de 30 dias, contado da data da mudança do regime de trabalho. E quando o empregado não possui os equipamentos tecnológicos e a infraestrutura necessária à prestação de serviço? Nesses casos, o empregador poderá fornecer os equipamentos em regime de comodato
e pagar por serviços de infraestrutura, que não caracterizarão verba de natureza salarial. Ou ainda, na impossibilidade do oferecimento do regime de comodato de que trata o inciso 1º, o período da jornada normal de trabalho será computado como tempo de trabalho à disposição do empregador. Válido dizer ainda que o tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou coletivo. E por fim, no que toca ao home office, a medida provisória permitiu ainda a adoção do regime do teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância para também estagiários e aprendizes. E no caso do empregado ser contaminado, vamos agora pensar em um caso prático, em que o colaborador terá que ser afastado ou por isolamento, ou no caso de quarentena, ou no caso de serem necessários exames compulsórios. Como ficará a remuneração desse colaborador? A ausência do funcionário nessas três hipóteses será entendida como falta justificada e, consequentemente, não poderá haver desconto na remuneração. Se afastado por até 15 dias, o empregador arcará integralmente com o pagamento de sua remuneração, mas a partir do 16º dia, a empresa encaminhará o funcionário para o INSS para o recebimento do benefício previdenciário. E quanto à rescisão do contrato? Pensem vocês em um posto de gasolina, lanchonete ou restaurante sendo fechados por conta da pandemia do coronavírus. Considerando que o coronavírus configura como uma hipótese de força maior, decorrente de um evento inevitável e sem qualquer culpa do empregador, nessas hipóteses a rescisão poderá ser feita nos termos do artigo 501 da CLT. Assim, a multa paga pelo empregador reduz pela metade, diminuindo seus custos. Outro importante ponto que devemos destacar é a possibilidade de aproveitamento e da antecipação de feriados. O artigo 13 da medida provisória diz que durante o estado de calamidade pública, os empregadores poderão antecipar o gozo de feriados não religiosos federais, estaduais, distritais e municipais e deverão notificar por escrito ou por meio eletrônico o conjunto de empregados beneficiados com antecedência de, no mínimo, 48 horas, mediante indicação expressa dos feriados aproveitados. Não podemos deixar de dizer ainda sobre a questão da suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho. Isso porque a medida provisória diz que durante o estado de calamidade pública fica suspensa a obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto dos exames demissionais. Além disso, a medida provisória diz também que ficará suspensa a obrigatoriedade da realização de treinamentos periódicos e eventuais dos atuais empregados previstos em normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho. Outro importante ponto a ser destacado da medida provisória é sobre o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o chamado FGTS. Isso porque o artigo 19 diz que fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos empregadores, referentes às competências do mês de março, abril e maio de 2020, com vencimento em abril, maio e junho de 2020. Tal medida independerá do número de empregados, do regime de tributação, da natureza jurídica, do ramo de atividade econômica, da adesão prévia. Importante dizer ainda que o recolhimento das competências de março, abril e maio de 2020 poderá ser realizado de forma parcelada, sem a incidência de atualização de multa e encargos. Aí vocês me perguntam, e naqueles casos de rescisão do contrato de trabalho? Como ficará a questão do FGTS? De acordo com o artigo 21, ficará resolvida a suspensão prevista no artigo 19, sendo que o empregador ficará obrigado ao recolhimento dos valores correspondentes sem incidência da multa e de encargos, caso seja efetuado dentro do prazo legal estabelecido para sua realização, ao depósito dos valores previstos no artigo 18 da Lei 8.036 de 90. É importante dizer ainda, pessoal, que no caso do pagamento das parcelas aqui tratadas, serão aplicadas multas e encargos devidos nos termos do artigo 22 da Lei 8.036 de 90, além de acarretar o bloqueio do certificado de regularidade do FGTS. Nota-se que a medida provisória veio para garantir a manutenção dos postos de trabalho e trouxe importantes medidas que poderão ser tomadas pelos empregadores.
Por fim, é válido dizer sobre a importância de as empresas orientarem ao máximo seus colaboradores sobre higiene pessoal, de superfícies, de objetos, disponibilizando sempre sabão, álcool em gel e etc. Além disso, deve orientá-los sobre os procedimentos que devem ser adotados em caso de suspeita e de contaminação. É indicado também a redução ao máximo do número de reuniões presenciais e o número de viagens dos colaboradores, evitando-se a propagação e, por conseguinte, o contágio. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero ter contribuído com as minhas considerações e meu muito obrigada. Caso queiram ouvir mais sobre outra temática jurídica, não deixem de nos sinalizar. Até já!